Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Karina, tá? E vou estar com vocês aqui nessa apresentação, nessa comunicação. Às 9 horas começamos, não é? Gostaria de dar as boas-vindas ao segundo dia do segundo colóquio de pesquisa de História das Instituições Intelectuais da Educação Brasileira. Como eu já disse, o meu nome é Karina e estarei coordenando essa sessão de comunicações. Tá? Vou falar para vocês sobre alguns informes, tá? Que aí eu gostaria que vocês se atentassem a isso, tá ok? Gostaria de dizer que somente os inscritos participarão desse colóquio, né? Todas as sessões serão gravadas e depois serão disponibilizadas nas redes sociais, tá? Os links de acesso, assim como ontem, eles foram disponibilizados nos e-mails informados no formulário de inscrição, tá? Peço que todos vocês deixem o microfone no mudo, né, para não comprometer a fala dos apresentadores. Esses apresentadores terão de 15 a 20 minutos para a sua apresentação, e depois teremos um momento de debate, no qual vocês mandarão questões que a gente passará para esses apresentadores. Nós sinalizaremos para cada apresentador quando estiver faltando 5 minutinhos para o término do seu tempo, tá? As perguntas, elas serão enviadas no chat do grupo, onde a gente está aqui agora. Peço que a gente se atentem a essa questão do chat para a gente, de repente, mandar somente e exclusivamente essas questões pertinentes à sessão de comunicação, porque facilita bastante, né, a comunicação. A cada sessão, gente, nós disponibilizaremos, né, ao longo, no momento previamente determinado, uns formulários para que vocês respondam, para registrar a presença de vocês, tá? São esses formulários que vão garantir a emissão do certificado. Lembrando que, para a gente garantir essa certificação, é necessário que o registro da presença tenha pelo menos 3 períodos. Além disso, né, gostaria de agradecer imensamente o fato de fazer parte de um evento como esse, que é super interessante, porque traz muito conhecimento para nós e nos desperta vários interesses, né, porque são várias áreas diferentes, várias pesquisas diferentes, e são muito bacanas. A gente passará agora, gente, a comunicação das alunas, né, de pós-graduação. Nós teremos, no primeiro momento, a Fabiana Soares, que é mestranda em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo. A Fabiana possui graduação em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho e graduação em Ciências Biológicas, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos. Ela é pós-graduanda em Psicopedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul e possui especialização em Educação Fundamental pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é coordenadora de programas educacionais da Prefeitura Municipal de Guarulhos e atua como formação permanente de profissionais da educação em EAD. Já fez tutoria em cursos de avaliação educacional, educação inclusiva na perspectiva em direitos humanos e corpo em movimento e cultura corporal. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação. Participa de grupos de pesquisa de história das instituições e dos intelectuais da educação brasileira na PUC em São Paulo. E é orientanda do professor Mauro Castilho. Fabiana, minha querida, a palavra é sua. Bom dia, obrigada, Karina. Bom dia a todos e a todas. O que eu trago hoje são resultados parciais da minha pesquisa, tá? E eu lembro a vocês que são resultados parciais por conta do projeto, né, que eu acabo de entregar. Eu vou fechar a minha imagem para deixar uma melhor, tá? A minha apresentação. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá dando para ver? Tá sim, Fabiana. Tá certinho, tá? Gente, minha pesquisa, ela tem como título a Escola Mista e a Coeducação na década de 1920
expansão, significado e os debates na imprensa periódica. Sou orientada pelo professor Mauro Castilho, tá? E trago aqui as primeiras verificações, tá? Então, a minha pesquisa, ela pretende analisar a implementação das escolas mistas ou coeducativas na década de 1920 em São Paulo e Rio de Janeiro. A escola mista, ela foi implementada, regulamentada a partir de 1920, tá? Então, a gente sabe que existiam escolas para as meninas, escolas para os meninos, e, de repente, juntou, né? E esta junção, ela não foi vista e nem vivida de uma maneira tranquila, tá? Então, eu estudo essa implementação a partir da sua regulamentação, tá? Em São Paulo e Rio de Janeiro foi delimitado esse período, esses estados, porque São Paulo se destacava como um polo industrial de desenvolvimento, e isso também era refletido na educação, né? E Rio de Janeiro, porque na pessoa de Fernando de Azevedo, queria ser um destaque, um polo pedagógico, né? Que irradiasse ali as melhores ideias de educação. Além disso, Rio de Janeiro, ele era a capital do Brasil, né? Nesta década. Então, a gente sabe que nós recebemos uma parcela da sociedade na escola, e a escola, ela tem um poder transformador muito grande. No entanto, essa educação, lá em 1920, ela era diferenciada. Então, os meninos, eles eram educados para diversos destinos, para a vida pública, engenharia, política, né? E as meninas, elas tinham como destino o matrimônio e a maternidade. E a educação era voltada para isso, então, para os assuntos do lar, os assuntos domésticos, e preparar essas meninas para serem boas esposas. Então, se a educação era vista dessa maneira, a família, a igreja, uma boa parte dessa sociedade aí, elas eram contrárias a essa junção, né? Afirmando que educar meninos e meninas no mesmo espaço era uma afronta à moralidade, à decência, e que tudo isso precisava ser preservado, né? Essas ideias, elas circulavam na imprensa também. Era vivido na escola e na sociedade, circulava na imprensa. Ora como forma de protesto a essa educação, ora como forma de defesa, né? Como uma educação para todos, que as meninas também tinham o direito de aprender as mesmas coisas que os meninos, porque no currículo dos meninos tinha lá o cálculo, a leitura, a escrita, a aritmética, a geometria, e das meninas, além da leitura e da escrita, tinha essa educação voltada para o lar. Então, a minha pesquisa ela aborda dois aspectos: a implementação dessas escolas mistas e como esta implementação repercutiu na imprensa periódica, nos jornais e revistas, em São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 20. Então, e eu trago aqui para vocês um levantamento bibliográfico, tá? Eu deixo aqui registrado que não são apenas esses, eu destaquei, né, esses. Essa bibliografia, ela será ampliada, né, e é mais para a gente ter um panorama do que se tem publicado de escola mista, né, e de coeducação. Então, eu estudo os textos da Guacira Lopes Louro, que ela descreve como foi a inserção da mulher no magistério, como a mulher era vista na sociedade, né, pensando lá na década de 20. A mulher, esse magistério era visto como a extensão da maternidade. Ora, se a mulher, ela podia educar os filhos em casa, então ela pode educar as crianças na escola, né? Por quê? Qual era a visão que se tinha da mulher na sociedade? Que a mulher era doce, que a mulher era frágil, que ela tinha mais paciência, então que ela ensinaria melhor, né, essas crianças. A Jane Soares de Almeida, ela traz que mulheres ocuparam mais espaços na sociedade e no mercado de trabalho também através do magistério, né?
E que ela viu aí uma oportunidade de deixar tantos conceitos de moralidade e submissão, né, se ela conseguisse uma posição aí para trabalho. Ela descreve também que as famílias, elas eram contrárias, né, a maioria eram contrárias à educação mista. No entanto, o Estado, ele aderia cada vez mais às escolas mistas. Por quê? Porque os custos financeiros eram menores, né? Ao invés de manter uma escola para o menino e depois uma escola para a menina, então junta porque economiza recursos financeiros, né? A autora Daniela Wade, ela traz um debate muito interessante sobre as escolas mistas, e ela afirma que uma escola pode ser mista. No entanto, não significa que ela é coeducativa, tá? Ela define escola mista como meninos e meninas no mesmo espaço. E coeducação, ela define para além, que compreende igualdade de gênero, mudanças no currículo, oportunidades iguais. Por quê? Ela defende que a nossa educação é sexista, tá? E que isso tem sexista como termo de espaços determinados, de comportamentos determinados para o menino, para a menina, né? Ela fala que a gente aceita determinados comportamentos para os meninos, tipo uma letra feia, que pode correr, que menino faz bagunça. No entanto, as meninas, elas não são aceitas com esse mesmo comportamento, né? E a June, ela traz também uma discussão sobre coeducação, né? Ela ressalta que as primeiras escolas mistas, ou classes mistas, foi em 1870, em Pernambuco. No entanto, essas classes, elas foram criadas por conta de recursos financeiros, né? Para manter as duas classes lá com pouco recurso. A Patrícia Rodrigues Almeida Carra, ela descreve as classes mistas e que era desenvolvido, por mais que fosse mista, era desenvolvido de uma forma diferente. Então, principalmente na formação dos professores, né? No currículo dos rapazes, eram previstos exercícios militares, escrituração mercantil, economia e política, e as moças tinham outra forma, né, de educação lá. Exercícios escolares, economia doméstica, oficina de modelagem e esculturas de argila. Então, tinha uma parte que era igual para eles na mesma classe, no entanto, depois separava. Hora da educação física, da ginástica separava, hora dos trabalhos manuais separavam, né? E ela traz também um pouco da rotina escolar dessas escolas. Os portões, existiam portões de entrada e de saída para os meninos e para as meninas. O intervalo era feito em horários diferentes, né? Se a escola podia ser mista, mas poderiam existir lá dentro classes separadas para as meninas e meninos. E se fosse uma classe mista, as carteiras eram dispostas para que eles não interagissem. Por quê? Porque precisava ter o controle da moralidade, né? A Eliane Nunes da Silva, ela realiza um estudo sobre a precariedade das escolas mistas rurais, lá no bairro do Felipão, no município de Campinas. Elas falam que, ela conta que as escolas eram para as escolas mistas, tá? Era para as crianças menos abastadas, que essas escolas, elas coexistiam com as escolas mistas da capital de Campinas, e que os recursos quase não chegavam, né? E o currículo era compacto, e essas escolas, elas quase não tinham recursos para se manter. Então, a educação era bem precária. E Cruz Peixoto e Tânia de Luca, elas falam dessa função social da imprensa, já que eu vou estudar a imprensa, né? Então, eu estudo através delas. E destaco aqui, como essa imprensa chegava na mão dos leitores. Interessante também ressaltar que, em 1920, contando entre jovens e adultos, 65% da população era analfabeta. Se a gente sabe que a imprensa ajuda a formar opiniões, como, né, que foi circulado na mão das pessoas já letradas,
nos estados, essa escola mista e essa coeducação, né? Então, as minhas perguntas aí de pesquisa são: como ocorreu a implementação das escolas mistas após a regulamentação de 1920? Como a imprensa fez circular por meio de periódico essa expansão das escolas mistas na sociedade e nas esferas educacionais, visto que existia, né, nessa década, revista especializada de ensino? E se expandir as escolas mistas foi o suficiente para promover a coeducação? Eu tenho como objetivo geral compreender como foi a implementação dessas escolas mistas a partir da sua oficialização e como essa implementação repercutiu, como ela circulou nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo em 1920. E aí, como objetivo específico, eu tenho como conhecer como eram essas escolas mistas ou coeducativas de primeiro grau, né, implementada em São Paulo e Rio, verificar o que circulava na imprensa sobre escola mista e coeducação nos periódicos, mapear pela imprensa periódica essa expansão de escola mista por região em São Paulo e Rio, tá? E verificar os debates sobre coeducação nos periódicos. Os meus procedimentos de pesquisa foram os seguintes: eu busquei em livros, artigos, teses e dissertações os detalhes sobre essa implementação das escolas mistas, como eram essas escolas, quais são os detalhes, né, do currículo, da rotina. E a imprensa periódica eu estudo pelo site da Hemeroteca Digital Brasileira. Lá é o meu site exclusivo de pesquisa, tá? E quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que só um termo ou só uma palavra de busca não me trazia as informações necessárias, né? Então, se eu puxava a palavra ou o termo coeducação, aparecia um pouco de periódico. Se eu puxava escola mista, aparecia outro número de periódico. Então, eu determinei 4 termos para ser utilizados como busca, né? Coeducação, escolas mistas no plural, escola mista no singular e escolas mistas com X. E aí veio um número bom, né, que eu posso analisar como foi essa repercussão na imprensa, né? E eu trago aqui para vocês, da fonte da Hemeroteca, eu trago resultados parciais, tá? Porque são mais de 3.000 publicações, né? Então, elas serão analisadas ainda. Mas nas primeiras verificações, já ressalta muitas coisas interessantes. Vamos lá, os resultados parciais. Então, publicações do governo na imprensa sobre as escolas mistas. O que o governo publicava? Funcionava como se fosse um diário oficial, uma parte do jornal, que tem lá atos oficiais, ou se não, Secretaria do Interior. Então, sempre publica alguma coisa em relação à escola mista ou coeducação. Em São Paulo, né? O que publicava sobre escola mista? Era marcado nomeações de professoras, criações de escolas, sendo a maioria no interior, exoneração de professoras, poucas aposentadorias, localização de escola mista rural. Um exemplo, já existiu uma escola mista numa determinada fazenda ou bairro. Então, já existia, só que aí o governo ia lá, publicava como foi localizado uma escola. E também existia a campanha para alavancar a alfabetização, isso o governo deixa bem marcado. Fabiana? Oi? 5 minutinhos, tá bem? Ok, já está terminando. No Rio de Janeiro, era publicada a criação de escolas ou ampliação de turnos, né, porque geralmente a escola funcionava um turno só, e aí eles publicavam que essas escolas seriam duplicadas esses turnos. E também, no Rio de Janeiro, publicam os quadros com dados estatísticos mostrando o número de matriculados nas escolas mistas. No Rio de Janeiro tem bem mais escolas mistas, né?
Publicações sobre reformas de ensino. Em São Paulo foi publicada a Lei 1750, de 8 de dezembro de 1920, que regulamenta a escola mista no estado de São Paulo, tá? E tem diferenciação nesse currículo. Então, tem uma parte que é igual para o menino e para a menina, e depois tem a parte lá que tem crochê, ou marcenaria. Então, já traz um currículo aí separando essa educação. No Rio de Janeiro, tem a publicação do projeto 197, de 1925, que fala da reforma do ensino primário, profissional e normal, e também tem uma diferenciação. A mulher na imprensa. Então, em São Paulo, o que dá para verificar? Todas as vezes que é publicado, alguma professora, alguma defensora da escola mista, é marcado senhora e senhorita, sempre. Marca se ela é casada ou solteira, eles têm essa preocupação. No Rio de Janeiro não há essa preocupação de marcar toda vez, tá? Debates de coeducação na imprensa. São Paulo não traz um debate com este termo. Ele traz uma defesa, ou geralmente são posições contrárias, com o termo escolas mistas, tá? Essas posições contrárias geralmente são ligadas a grupos religiosos. No Rio de Janeiro, eles trazem bastantes debates, tá? Com muitos posicionamentos contrários também, né? Tem um jornal que é próprio católico, que ele sempre traz a posição contrária, e eles publicam palestras, que haverá palestras em rádio, né, numa determinada rádio, com mulheres que estudam e que defendem a coeducação. Publicações sobre congressos femininos. Mesmo sabendo, mesmo que a literatura fala que crescia esse movimento de defesa da escola mista, por enquanto em São Paulo não aparece, nas primeiras verificações que eu fiz, por enquanto São Paulo não aparece. No Rio de Janeiro é publicado o Congresso do Progresso Feminino em 1922. Uma das defesas é da coeducação e da escola mista. Interessante marcar que esse congresso, ele foi marcado por várias autoridades, inclusive governamentais, participaram desse congresso. Publicações sobre a escola mista e a igreja, em São Paulo, sempre pareciam o contrário, né, posições contrárias, porque liga a desmoralização, a escola mista, vergonha, que a moral precisa ser preservada. E no Rio de Janeiro, tem publicações contrárias, no entanto, aparece uma publicação em que 2 freis da ordem franciscana foi dar a bênção num prédio de uma escola que seria construída e que ela seria para o ensino misto, uma escola alemã. E, por último, né, as publicações de classes separadas. Por enquanto, São Paulo não aparece, e no Rio de Janeiro, um instrutor da educação, ele defende que tem escola mista, mas que as classes sejam separadas, porque precisa suprir a necessidade da educação diferenciada, né, de acreditar que menino aprende uma coisa e menina precisa aprender outra. E as publicações de escolas particulares, em São Paulo, aparece um internato católico feminino para as filhas da elite paulistana, né, para garantir essa educação feminina e a educação para o lar. E no Rio de Janeiro, tem a publicação de uma escola mista alemã, que ensina línguas alemã, portuguesa, inglesa e francesa, e que nessa escola seria o ensino misto. E é isso. Então, as primeiras verificações, elas foram aqui compartilhadas com vocês. Ok, Fabiana, muito obrigada pela sua apresentação, bastante interessante o assunto, a sua pesquisa é muito, desperta bastante interesse, desperta, assim, a gente se pergunta, não é? Como é que foi esse processo, tá? Excelente explanação, parabéns, tá? Saiu? Obrigada. Vamos falar agora com a Caroline de Santana.
né? Caroline de Santana Moreira. A Caroline possui graduação em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social, mestranda no programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade, na PUC São Paulo, integra o grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira, é representante discente do programa de pós-graduação História, Política e Sociedade, especialista em políticas públicas e gestão em segurança pública pela Pontifícia Universidade Católica, também de São Paulo, graduanda de Pedagogia pelo Centro Universitário de São Camilo, coordenadora voluntária da Associação Atos, consultora voluntária em processos de gestão e elaboração de projetos sociais da Programação Viver da Associação Atos, experiência na área de serviço social em organização do setor, interesse de pesquisa, história da educação, cultura escolar, ensino secundário e arquitetura escolar. Ela também é orientanda do professor Daniel Chiosini. Caroline, bom dia, fala é sua agora, minha querida. Obrigada, Karina. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradeço aí a oportunidade do meu orientador, né, o professor Daniel Chiosini, por ter me convidado para fazer a comunicação da minha pesquisa, né? E desde já peço desculpas, a minha internet infelizmente está travando um pouquinho, então talvez em alguns momentos da minha apresentação ela venha falhar, tá bom? Eu vou colocar a minha apresentação. Karina, aí, por favor, você só me avisa se deu tudo certinho, se ela aparece, tá bom? Ok, pode deixar. Tá aparecendo para nós aqui, Caroline. Apareceu? Isso, apareceu sim. Ah, tá bom, então. Então, tá bom, obrigada. Então, vamos lá, né? O meu trabalho, ele investiga o processo de expansão da rede física e a arquitetura das escolas secundárias, neste caso, os ginásios e os colégios, né? Os ginásios, hoje a gente denomina aí por ensino fundamental 2, e os colégios seriam o ensino médio. Então, antigamente era esse nome que se dava para essa modalidade de ensino, né? Então, eu investigo o processo de expansão dessa modalidade, no entanto, é a expansão da rede física, ou seja, a construção dessas escolas, e no período aí de 1940 a 1963, né? Importante explicar que até 1930 existiam no estado de São Paulo somente 3 ginásios públicos, né, sendo em Ribeirão Preto, Campinas e um ginásio aqui na capital. Os demais ginásios e colégios, eles eram ofertados por instituições particulares, né? E essa modalidade de ensino, ela era destinada quase que exclusivamente para as classes abastadas, né, as classes mais ricas. E esse ensino, ele pretendia aí, né, tinha como objetivo formar a elite condutora do país, né? Por isso que era tão elitista, vamos dizer assim, né? Bom, somente a partir ali de 1934, na gestão do governador Armando de Salles, que se inicia o primeiro processo de expansão dessa rede de ensino, né? Então, por exemplo, em 1935, tinha-se aqui no estado de São Paulo 22 ginásios, né? E esse número, ele vai avançar, né, vai crescer, principalmente no final aí dos anos de 1940, até 1963. Então, para a gente ter uma ideia, no ano de 1963, só pensando nos ginásios, foram criados 474, enquanto colégios, nós tínhamos aí aproximadamente 121 colégios. Então, a gente percebe um salto significativo na criação desta modalidade de ensino, ginásios e colégios. Só que pouco se fala sobre a questão da arquitetura escolar. Então, o que a gente identifica é que até a Primeira República, essas escolas, elas seguiam todo um padrão voltado para prédios
que levavam em consideração muito a questão da higiene, porque era um tema que estava em voga naquele período, né? A arquitetura, a técnica, né, tinha características monumentais, palacianas, porque era um período em que o Estado, né, ele entendia que a arquitetura não só das escolas, mas como de demais prédios, era uma forma de representar o progresso, né, uma vez que a indústria, né, estava sendo forte naquele momento. Então, se realmente essa pesquisa era interessante, se tinham pessoas que já tinham estudado as construções e arquitetura nessas escolas, né? Então, eu fiz 2 levantamentos bibliográficos. O primeiro, eu usei o escritor ensino secundário, identifiquei vários temas, né, vários estudos que abordam essa temática. Após ler aí os resumos, palavra-chave, eu selecionei estes estudos que vocês podem verificar aqui no slide, tá? Não vou falar de todos, até por causa do tempo, mas de forma geral, esses estudos, eles acabam enfatizando muito o processo de expansão a partir da criação dos ginásios, dos colégios, acaba enfatizando também os embates políticos que permearam esse processo de criação, né, a relação entre Estado e município, as reivindicações populares por essa modalidade, né, e apesar de fazerem uma ou outra referência sobre a construção ou déficit de prédios para abarcar a quantidade crescente de criação de escolas, eles não aprofundam nessa temática. Então, aqui eu identifiquei, poxa, tem uma lacuna, né, eles não falam muito sobre essa questão dos prédios, né, então, é pertinente. No entanto, também era preciso verificar o que os estudos falavam sobre a arquitetura escolar paulista. Então, novamente, eu fiz um levantamento bibliográfico, identifiquei uma média aí de 20 pesquisas, li também os resumos, palavra-chave, e aí eu selecionei estes que vocês podem verificar aqui também no slide, né? Então, por exemplo, eu identifiquei uma pesquisa muito interessante da Wolff, 2010, que vai trazer muita relação dos arquitetos, então os arquitetos que tiveram aí na Primeira República até o meados do século XX e que pensaram a arquitetura. Ela vai trazer um panorama dessa arquitetura, apesar de não ser o foco, este período não ser o foco do meu estudo, é importante, porque não dá para pensar em arquitetura escolar moderna sem entender como que era a arquitetura que antecedeu, né? Com relação a governos e políticas públicas, eu identifiquei, então, os estudos de Caldeira, Ferreira, Melo, Neves, Alves. Esses autores, eles são arquitetos, né, mas eles vão trazer aí como que a arquitetura moderna foi pensada a partir de algumas legislações que tiveram em voga aqui no estado de São Paulo nesse período, né? Então, eles vão falar do Fundo Estadual de Construções Escolares, vão falar do convênio escolar. No entanto, o olhar deles é muito mais técnico, porque eles são arquitetos, né? Então, eles vão se preocupar em olhar estes elementos. E também, apesar do meu estudo ser do ensino secundário, eu escolhi Buff e Pinto, que faz uma análise dos grupos escolares, né, que hoje é o ensino primário, mas eu achei interessante porque eles trazem também um panorama dessa arquitetura, mas sempre tentando fazer uma relação com a questão educacional, né, com as diretrizes educacionais que estavam em voga neste período. Bom, identificado então as lacunas, né, não se fala de construção, e quando se fala de arquitetura, se fala de arquitetura de um modo muito geral, sem aprofundar exatamente nas escolas secundárias. Então eu falei assim, é possível fazer essa pesquisa. Então, eu elaborei aí essa pergunta de pesquisa, que é: como ocorreu a expansão da rede secundária a partir da construção de novas unidades escolares no período de 40 a 63, e qual a proposta de projeto arquitetônico que foi pensado para essa modalidade de ensino? O meu objetivo, então, é investigar esse processo de expansão, sempre levando em consideração a rede física e a proposta arquitetônica. Depois disso, né, tenho aí como objetivo específico realizar um comparativo acerca da quantidade de escolas criadas por lei,
versus a quantidade de escolas construídas. Então, por exemplo, se em 1963 nós tínhamos lá 474 ginásios, a ideia é pensar, dentro dessa pesquisa, se 474 ginásios foram construídos. E se foram construídos, que tipo de arquitetura foi essa? O segundo ponto é verificar, a partir das fontes selecionadas para essa pesquisa, como que os governadores, em seus discursos, representaram o ensino secundário. Neste período do meu estudo, nós tivemos aí 4 governadores, Adhemar de Barros, Lucas Nogueira Garcês, Jânio Quadros e Carvalho Pinto. Então, a minha ideia é investigar o discurso desses 4 governadores acerca do ensino secundário, mas especificamente com relação à construção e arquitetura de escolas. Depois é entender as intencionalidades e quais os aspectos simbólicos que foram inseridos pelos arquitetos em seus projetos para as escolas secundárias, e, por fim, compreender a relação entre os seguintes atores: arquitetos, educadores e governos, no processo de expansão da rede física e a arquitetura da escola moderna, né? Uma vez que eu tenho aí, dentre algumas hipóteses, né, eu tenho a hipótese de que as legislações que tratam sobre as construções de prédios escolares não foram efetivadas, né, não foram cumpridas ali como determina a lei, e isso fez, e os conflitos, e não aconteceu devido a conflitos, né, entre Estado, municipalidade, enfim. E esses conflitos fizeram com que essa legislação não fosse aplicada, e a exigência aí de ter arquitetos e educadores em conversa para se pensar uma arquitetura não foi concretizada. Então, eles não mantiveram uma relação para se pensar essa arquitetura. Então, essa é a hipótese aí central, e a ideia é tentar verificar a partir das fontes se realmente isso aconteceu ou não. O meu recorte temporal, ele se dá por 2 motivos. Primeiro, porque, como eu disse no início da minha apresentação, os anos de 40 a 63, a gente percebe uma crescente na criação de escolas secundárias, e também no que se refere à construção de prédios, este período teve no estado de São Paulo os convênios escolares e o Fundo Estadual de Construções, né? Então, com relação aos convênios escolares, o estado de São Paulo firmou com o município 3 convênios. O primeiro foi de 43 a 48, no entanto, esse primeiro convênio foi destinado quase que exclusivamente para o ensino primário, né, então não se falava de construção para outras modalidades de escolas. O segundo convênio, que foi de 49 a 53, este sim levou em consideração as outras modalidades de ensino, inclusive o ensino secundário, e o terceiro convênio de 54 a 59, ele também considerava outras modalidades de ensino, ele foi ratificado, no entanto, ele não foi praticado, ele não foi exercido. Depois que eu verifiquei aqui algumas fontes primárias, eu cheguei a essa conclusão, né, de que ele não foi executado, só foi uma proforma ali de assinatura. Então, o Estado acabou se isentando das suas responsabilidades, né, e o município precisou, até para dar conta de arcar com a construção de algumas escolas, firmar convênios com a União. Quanto a essa documentação relativa aos convênios que o município firmou com a União, essa documentação eu não consegui localizar, mas as fontes primárias deixam claro que foi feito esse acordo. Com relação ao percentual aí de verbas, né, esses convênios, eles estabeleciam até por causa de uma cláusula específica na Constituição de 1946, que o município deveria pegar 20% da sua arrecadação de impostos e destinar para a educação. E desses 20%, tinha que se retirar um percentual só para a construção de escolas. Então, o primeiro convênio, por exemplo, o percentual era de 60%. No segundo convênio, esse percentual foi alterado para 72% e foi incluído aí escolas secundárias, ensino vocacional, pré-vocacional, especializado, enfim. Já o terceiro convênio rebaixa esse valor de 72%, vai para 60%, mas ele não é praticado.
De toda forma, os 3 convênios tinham um artigo específico que estabelecia que era necessário criar uma comissão formada por arquitetos, engenheiros, educadores, para se pensar a arquitetura dessas escolas. No entanto, somente o segundo convênio, de fato, teve essa comissão e, de fato, construiu escolas. Bom, depois de 1959, a gente teve, a partir do governo do Carvalho Pinto, o Fundo Estadual de Construções Escolares, que foi previsto pelo Plano de Ação do governo, né? E esse fundo também ficou responsável aí por dar conta de atender o déficit de escolas, de prédios escolares que ficaram ainda com relação a esses 3 convênios. Então, apesar de existir 3 convênios, eles não deram conta dessa demanda, foi feito esse fundo estadual com todo um planejamento para poder dar conta da construção das escolas. Bom, as minhas fontes primárias, né, primeiro eu realizei um mapeamento dos arquivos públicos, né, que poderiam abarcar documentações relativas à construção de escolas e arquitetura. Depois de fazer esse mapeamento, entrei em contato, realizei visitas, então, assim, fiz visita em vários arquivos, mas tem alguns que se destacam, como o Arquivo Histórico Municipal, o Arquivo do Estado, alguns específicos da área da educação, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Então, percebi uma dificuldade de localizar fontes neste período, primeiro porque tem muitas fontes que estão em processo de transição entre os arquivos, então você não consegue ter acesso, principalmente aqueles voltados especificamente para a arquitetura, e tem outros documentos, como o da educação deste período, que está no Arquivo do Estado, no entanto, ele está no centro administrativo, ele ainda está em processo de análise, limpeza, separação, né, para ser organizado segundo os critérios da arquivística. Sim. Caroline, um minutinho. Sim. 5 minutos. Oi. 5 minutos. Tá bom, obrigada. Nada. Tá bom, obrigada. Bom, então, fazendo visita nesses arquivos, eu fiz o levantamento dessa documentação. Além disso, também encontrei documentos relacionados à realização dessas mensagens enviadas pelos governadores à Assembleia Legislativa, e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP eu encontrei os artigos sobre arquitetura escolar, tá? E são essas fontes que eu utilizo no meu estudo. O meu referencial teórico, então, eu parto do conceito de representação de Chartier, uma vez que as representações, elas são sempre determinadas pelos interesses do grupo que as formam. Então, quando eu penso nas mensagens dos governadores, a gente consegue ver como que eles representavam o ensino secundário, né, a forma como eles queriam que as pessoas entendessem, né, e eu também utilizo o conceito aí de símbolo e subjetividade do Vinal Frago e do Escolano, que vai dizer que a arquitetura escolar é permeada por diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos, né? Então, uma vez que a gente tem por objetivo entender essa arquitetura, é preciso entender também as intencionalidades, subjetividades de quem a projetou, né, o contexto histórico, político, social, econômico, uma vez que a arquitetura também é uma forma de representação. Os resultados parciais, portanto, na ação pública, essa arquitetura, como disse, ela é bem diferenciada, tinha outros objetivos, né, e aí a partir de 1930, 1940, essa arquitetura escolar moderna, ela começa a ser introduzida e ganha força a partir de 1950, 1960, tendo como arquitetos aí principais Hélio Duarte e Vila Nova Artigas, né? O Hélio Duarte, ele vai dizer aí que essa arquitetura, ela tem que ir ao encontro, por exemplo, do que estabelecia Anísio Teixeira, né, um estilo muito próximo do que eram as escolas parques, né? E já o Artigas, ele vai dizer da importância da arquitetura escolar enquanto um espaço de transformação social.
Outro resultado parcial é que a temática da arquitetura foi alvo de discussão em diversos periódicos de arquitetura e engenharia, ou seja, não era só os educadores que estavam discutindo sobre essa temática, né? Muitos arquitetos tinham essa preocupação de entender que educação era essa, que escola era essa, que tipo de escola, para qual tipo de sujeito deveria ser formado. A gente percebe que, apesar da criação, né, do crescimento de criação de escolas secundárias, a predominância de todos os governos sempre foi para o ensino primário. A gente percebe que, devido ao déficit financeiro, né, o governo do estado acaba se articulando junto com o Instituto de Previdência, a partir de 1957, ainda na gestão de Jânio Quadros, e depois com Carvalho Pinto, para construir escolas, principalmente no interior de São Paulo, inclusive escolas secundárias. E, por fim, né, uma vez que eu expliquei que essas fontes estão dispersas e desorganizadas, a gente identifica que muitos estudos sobre construção e arquitetura não são feitos, não porque não existam fontes, mas porque elas estão dispersas e é difícil o consulente, né, o pesquisador, historiador, localizar essas fontes. Uma vez que eu consegui identificar alguns arquivos e saber mais ou menos onde estão as fontes, a ideia é montar um guia preliminar, não é um guia total, né, mas um guia ali que possa subsidiar pesquisas futuras. Então, essa é a minha pesquisa, né, desde já peço desculpas pelo nervosismo, né, e me coloco à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Obrigada, Caroline, por compartilhar conosco a sua pesquisa. Excelente pesquisa, na verdade, excelente explanação. Nem pareceu que você estava nervosa, não, viu? Obrigada. Continuando, gente, agora a gente vai ouvir a Isabela. Isabela Sanches é mestranda do Programa de Estudos de Pós-Graduação História, Política e Sociedade, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente participa do grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira, como estudante na PUC, especializou-se em Fundamentos da Cultura e da Arte, área de conhecimento Artes Visuais, junto ao Instituto de Artes da Unesp, campus de São Paulo, possui bacharelado e licenciatura em História pela Unesp, no campus de Franca, tem experiência na área de História da Educação e Artes Visuais. Atualmente, ela é orientanda do professor Mauro Castilho. Bom dia, Isabela. A palavra é sua agora, minha querida. Obrigada, Karina. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando a pesquisa com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí você só me avisa se apareceu aí direitinho, por favor, tá, Karina? Tá bom. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim, tá carregando ainda. Agora foi. Ok. Bom, então, iniciando, vou falar um pouquinho da minha pesquisa, intitulada Constituinte Educação, os debates promovidos nas audiências públicas da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, no ano de 1987. Então, são proposições que foram dispostas para redação da Carta Constitucional de 88. Meu orientador é o professor Mauro Castilho, como a Karina já disse, né? Bom, a definição do meu tema, quando eu ainda estava fazendo o recorte da pesquisa, eu fui analisar primeiramente o resultado, né, propriamente dito, o que estava pautado, então, na Constituição Federal de 88. E aí eu percebi que já tinha sido bastante discutido isso na historiografia educacional, né, então tem autores relevantes como Osmar Fávero, Moacir Gadotti, Saviani, o Jamil Cury, que já estavam fazendo essa discussão. E, no entanto, eu percebi também que não havia, da mesma maneira, debate sobre educação na Constituinte, não estava consolidado isso, né, nessa historiografia. Então, encontrei essa lacuna dentro do processo histórico. E, a partir disso, eu fui definindo o meu recorte de pesquisa, né, então, meu interesse partiu desse pressuposto para entender como é que havia sido, como é que se deu, né, esse processo histórico.
E aí, eu, partindo para o levantamento bibliográfico, eu encontrei vários autores que trabalhavam, né, esses aspectos de uma maneira mais generalizada, ou seja, trabalhando sobre a Assembleia Nacional Constituinte, nem sempre com enfoque na subcomissão de educação, por exemplo, ou então, os autores que já adentravam mais essa documentação, como a Maria Francisca Salles Pinheiro, por exemplo, que vai trabalhar com a questão do público e privado na educação brasileira, a Tavares, né, que vai falar sobre a gestão democrática, são autores que priorizaram os temas, as temáticas de ensino, sem a ênfase nos sujeitos que ali estiveram pautando esses debates. Eu destaquei em negrito também essas produções, porque eu acho importante falar que elas são, na maioria das vezes, né, produzidas no finalzinho da década de 80 e início da década de 90, ou seja, ainda era incipiente esse processo, né, então muitos desses autores, como por exemplo o próprio Fávero, o Gadotti, eles vão aparecer enquanto sujeitos pautando essas audiências que eu trabalhei, tá? E eu percebi também que era necessário o entendimento de um panorama geral de funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, né, até para que eu pudesse estabelecer esse recorte temporal e entender esse fluxograma de ações. Então, não vai dar, por conta do tempo, não vai dar para falar de todo o processo, né, mas é importante dizer que essas comissões que eu encontrei lá eram 8, elas se desmembravam em 24, e ainda assim tinham outras fases subsequentes, então, a fase de sistematização, plenária, a própria redação, até a promulgação da Constituição. Então, dentro dessas 8 comissões, está constituída a Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esporte, Ciência, Tecnologia e Comunicação, e fazendo parte dessa comissão, a comissão que eu estudo, a subcomissão que eu estudo, que é meu objeto, né, que é a subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. Não estava disposto lá uma única subcomissão para a educação, né, então eu localizei ali os debates somente sobre a educação, que era meu interesse de estudo. E aí, dentro dessa subcomissão, encontrei esses debates em audiências públicas. Me interessou porque eu queria justamente estudar esses sujeitos, né, que, como eu falei, tinha uma lacuna aí no estudo desses sujeitos. Então, as audiências públicas, elas se deram nos dias 23, 28, 29 e 30 de abril, e tiveram 2 sessões especiais também no dia 18 e 20/5, do ano de 87. Eu também estudei as reuniões, né, da subcomissão, no período de 7/4 de 87, foi até 25/5 de 87, mas o meu enfoque são as audiências públicas. Bom, a partir desse recorte, então, onde eu fui afunilando, né, o recorte, mas foi ficando cada vez mais específico, e a partir disso, o meu objetivo principal foi analisar os grupos que participaram das audiências públicas destinadas à educação, situando-os diante dos debates, de maneira a entender como suscitaram e conduziram a temática educacional a partir de suas proposições, organização e influências, considerando também que a década de 80 foi um período de grande efervescência política, né, então isso favoreceu também a organização desses grupos. Passando agora, então, para as fontes e para a metodologia de pesquisa, eu tive que fazer uma escolha, né, porque é um período amplamente documentado, então eu julguei que a minha pergunta de pesquisa, ela seria melhor respondida a partir da análise das atas das reuniões e do anteprojeto da subcomissão. Então, usando também o autor Bacelar, né, que ele privilegia o estudo de fontes do legislativo, e isso tudo está disposto lá nos anais da Constituinte e também é um impresso, porque foi publicado nos diários da Assembleia Constituinte.
A partir daí, estabeleci como metodologia contextualizar esse documento, né, fundamental, situar os sujeitos individuais e coletivos e problematizar as intencionalidades, seu processo de elaboração, considerando os lobbies também, né, porque essas influências, elas não existiam somente nas audiências, também tinham bastidores ali de lobbies diretos e indiretos, e eu procurei também privilegiar o cruzamento com outros materiais, então também trabalhei com outros impressos, por exemplo, a revista em aberto do INEP, né, eu coloquei só esse exemplo, mas eu trabalhei também, usei artigos, livros, produções dessa intelectualidade que estava lá em circulação, né, mas a revista do INEP, eu achei interessante colocar aqui como exemplo, porque também dava para verificar mais como que essa intelectualidade ela estava transitando dentro das instituições, né, porque a revista do INEP era vinculada ao MEC, por exemplo, tá, então achei interessante trabalhar com as produções dos próprios sujeitos, e não colocar somente as audiências enquanto a fonte, né, apesar de ser a fonte privilegiada. E aí, eu fiz a divisão, a minha pesquisa, ela já está em fase final, né, então eu tenho alguns objetivos específicos e resultados que foram encontrados, e eu trabalhei no capítulo 1, o processo de redemocratização do Brasil, institucionalização da Assembleia Nacional Constituinte e da subcomissão. Aqui eu procurei privilegiar o retorno dos intelectuais, né, da década de 70, esses sujeitos, eles estarão presentes, então, nessa subcomissão, nessas audiências, e só foi possível a partir de um cenário favorável à transição democrática, né, ao mesmo tempo eu também tentei verificar os pontos de fragilidade da República, da Constituição, da democracia, né, alguns elementos que dificultavam essa organização, mas a partir de 79, por exemplo, com o processo de anistia, esses intelectuais, eles começam a retornar, então isso foi fundamental para que houvesse essa organização na Constituinte. No capítulo 2, os meus objetivos específicos são mapear como se deu a instalação da subcomissão e sua rotina de reuniões, né, a partir daquele fluxograma que eu mostrei, então eu acho que para o entendimento da Constituinte, e para que eu entendesse também o processo de audiências, foi preciso entender o funcionamento mesmo, né, como que era a dinâmica de reuniões, etc. Entender também as disputas em torno do regimento interno, que se colocou ali no início, também a sua dinâmica de funcionamento, mapear a composição de forças políticas, como se deu o formato das audiências públicas e, principalmente, como foram escolhidas as entidades representativas, que eu já vou mostrar no próximo slide, que são os meus sujeitos coletivos, né, que eu entendo enquanto sujeitos coletivos. E no capítulo 3, eu procurei analisar as interações entre constituintes e a sociedade civil organizada, entender as esferas de influência e circulação desses atores e aprofundar os debates propostos para a redação do anteprojeto constitucional e a atuação das entidades representativas, e o que de fato ficou, né, na Constituição de 88. Eu trouxe aqui também um gráfico para mostrar a composição partidária da subcomissão da educação, que foi algo que eu abordei no capítulo 2, né, a partir daí acho que dá para entender um pouco mais, olhando para essa composição, a pergunta de pesquisa, né, quer dizer, como que esses sujeitos aí puderam pautar, né, esse texto constitucional, a partir de forças que são conservadoras, né, lembrando que esse congresso, ele não veio apenas para a Constituinte, né, ele já estava congressual, a Constituinte, ela não foi convocada à parte, né, então as forças aqui, elas se demonstraram basicamente conservadoras, e a partir daí eu vou entender como é que esses sujeitos puderam se colocar e trazer elementos progressistas para a Carta Constitucional.
Eu trouxe também o histórico das entidades representativas. Por conta do tempo, não vai dar para falar de cada uma delas, mas no capítulo 3 procurei fazer essa abordagem, intensificando a atuação de cada uma. Então, aqui a gente pode ver sindicatos, movimentos sociais, entidades acadêmico-científicas, né, então, uma gama de proposições bem rica, né, compondo o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. A segunda vertente de entidades representativas, eu encontrei lá a FENIM, que é a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino Particulares, obviamente, então, pautando ali os interesses das escolas privadas. E uma terceira vertente, né, é as escolas comunitárias ou confessionais, com forte influência e hegemonia da Igreja Católica e das escolas da comunidade. Eu destaquei esses autores embaixo, Cardoso, Gadotti, Tavares e Pinheiro, porque essa classificação, esse mapeamento, né, 1, 2 e 3, essas vertentes, são encontradas nesses autores, tá? Então, a maneira que eles caracterizam essas entidades. Como referencial teórico, eu estou usando os estudos de Gramsci para fazer essa relação, então, entre a estrutura e a historicidade dos sujeitos, a partir do método histórico. Eu trouxe algumas categorias, né, todos esses conceitos, eles estão imbricados, mas eu usei principalmente o conceito de sociedade civil, né, porque voltando lá um pouquinho nas entidades, todas essas entidades aqui estavam presentes dentro da sociedade civil nos termos que o Gramsci coloca, então, estavam presentes lá na subcomissão a escola, a universidade, partidos políticos, igrejas, sindicatos, né, partidos políticos dentro da esfera do legislativo, enfim. Então, eu estou considerando também esse aparato jurídico que vai formar a Constituinte enquanto atividade política por excelência, né, onde aparecem em cena esses aparelhos privados de hegemonia que o Gramsci coloca e a possibilidade também do consentimento. Os intelectuais orgânicos são os representantes, né, estou partindo desse pressuposto, que são representantes das entidades nas audiências públicas. O intelectual orgânico aparece aí, então, com ligação estreita com a sua classe originária, como eu vou explanar no capítulo 3. E também um conceito importante são as relações de força, né, dentro desse movimento histórico, porque são entidades diversas, né, então uma heterogeneidade muito grande de movimentos. E a partir daí eu pude mapear, então, o posicionamento das entidades diante do legislativo e a disputa pela direção no interior desse aparelho estatal. Né, e a democracia, porque a gente está falando de um recorte dentro de um processo importante de redemocratização e da atuação na esfera do consenso, buscando esse consenso entre as relações de força. Isabela? Oi? 5 minutos, tá bom? Ah, tá bom, obrigada, Karina. Bom, eu coloquei aqui as minhas duas hipóteses principais, né, e os resultados de pesquisa. Primeiro, eu pensei em como que analisaria a pertinência do estudo da subcomissão e das audiências públicas como importante espaço político de atuação dos intelectuais e não como mera formalidade institucional, como colocam autores como Pilate, por exemplo. Ele vai trabalhar mais demonstrando, enfatizando, né, a esfera do legislativo, e não privilegiando esses sujeitos, essas entidades, né, então tentei fazer o contrário, utilizando autores que também evidenciam os movimentos sociais e as entidades. E como resultado, encontrei que a redação da Constituição manteve a maioria das discussões contidas no anteprojeto da subcomissão, mesmo após as fases posteriores, né, por exemplo, na fase de sistematização,
A gente vai ter a disputa principal ali em torno da questão público versus privado, então houve algumas mudanças, mas a maioria do que se manteve de fato na redação, ela já estava ali incipiente em fase de subcomissão, né, nas audiências públicas, lembrando que essa foi a única fase em que esses sujeitos puderam atuar diretamente, falando, utilizando a tribuna para expor essas proposições. A segunda hipótese era de que esses grupos, eles eram heterogêneos, né, haviam disputas internas, e eu coloco em contraposição a categorização dos grupos enquanto coesos, né, porque olhando para todos aqueles grupos, eles realmente não pareciam coesos, né, talvez na questão do público versus privado, ou no consenso que eles estabeleceram para pautar ali nas audiências, enquanto o grupo eles tiveram que utilizar, se utilizar desse consenso. Porém, eles não eram coesos, né, então eu encontrei posicionamentos divergentes, né, tensões internas, e isso eu procurei mapear também nesse último capítulo. E a questão do corporativismo, também bastante forte, apareceu isso muito evidenciado, né, ou seja, essas entidades, por exemplo, dentro do Fórum de Educação, elas se orientavam de acordo com os seus próprios interesses, então, muitas vezes, não com o interesse do grupo, do Fórum de Educação, mas sim do interesse das entidades, de alguns sujeitos individuais, às vezes. E para finalizar, eu trouxe outros resultados também que foram aparecendo ao longo da pesquisa, né, então eu evidencio aí a predominância de determinados assuntos mais discutidos, principalmente a questão da escola pública versus privada, gestão democrática do ensino, isso já estava mais evidente nas audiências e foi o que ficou mais esmiuçado também na Carta Constitucional, tá? Então, esses debates, conforme eles se repetiam, quanto mais eles se repetiam, mais eles foram colocados e detalhados na Constituição. Mas também houve bastante abordagem do financiamento da educação, ensino laico versus religioso e sobre a democratização do acesso. Temas também que não são novos, né? Já havia essas discussões nas outras constituintes. Eu também verifiquei que alguns temas, eles foram pouco aprofundados ou até mesmo silenciados, né? Então, a qualidade do ensino, que é algo subjetivo, se a gente for pensar, né? Então, eles não aprofundaram e não colocaram qual seria essa qualidade de ensino e como isso deveria se efetivar mesmo, né? Quer dizer, quais os mecanismos, as ferramentas que eles iriam utilizar ou propor para que, de fato, essa qualidade de ensino viesse a ocorrer. Então, também temas como condições de trabalho para os professores, ensino de história da África e temáticas negras e indígenas, medidas contra o analfabetismo, quer dizer, temas que eles estão lá na Constituição, mas não de uma maneira tão aprofundada quanto os outros temas. E uma outra coisa que eu encontrei também, que eu acho interessante falar, é que tem uma audiência que ela não foi colocada por nenhum dos autores, né? Uma das últimas audiências que eu estudei. Isabela? Oi? Oi, o seu tempo acabou, você pode ir encerrando? Sim, desculpa, tá vou bom, finalizar rapidinho. Tá bom. Então, por exemplo, entidades como SEAB, CTI, né, que faziam parte do Centro de Estudos Afro-Brasileiros, para trabalhar também a questão da temática indigenista, não foram mencionados. Então, só para finalizar, apesar dos ganhos inegavelmente progressistas em comparação com a Constituição de 46 e 67, os acordos políticos trouxeram ambiguidades ao texto e permitiram ainda a manutenção de mecanismos em favor da escola particular, por exemplo, e as forças contrárias acabaram por gerar um texto em formato ambivalente. Não participaram também do processo analfabetos, alunos e seus pais e outros trabalhadores, né, e houve o predomínio da hegemonia por parte dos setores do ensino superior.
tá? É isso, eu agradeço, desculpa por passar o tempo. Obrigada, Karina, obrigada a todos. Imagina, Isabela, a gente que agradece, né, por você compartilhar conosco a sua pesquisa, né, você fez uma excelente explanação e o seu trabalho é bastante interessante. Nós vamos Obrigada. passar, legal, nós vamos passar agora para as questões, tá? Em um primeiro momento a gente vai fazer uma questão para a Fabiana, tá, Fabiana? A Gersina Ferreira pergunta para você, Fabiana, por que o termo coeducação? Vamos lá. Tá me escutando direitinho? Estou ouvindo, sim. Ok. Então, o termo coeducação, ele é citado, inclusive, no manifesto dos pioneiros da educação, como uma educação em comum, tá? E hoje, a autora, principalmente a Daniela Wade, que eu leio bastante, né, o que ela escreve sobre coeducação, a gente pode relacionar esse termo como uma educação que facilita ou que respeita a igualdade de oportunidades para homens e mulheres, meninos e meninas, né, independente do gênero. Mas também, o termo coeducação, lá em 1920, pelo instrutor da instrução pública, João Barbalho Uchoa Cavalcante, ele via a coeducação naquela época como uma educação que facilitava a convivência, tá? No entanto, a gente pode relacionar esse termo também como uma educação para todos, como direitos de igualdade, né? Então, por aí, que vai além da escola, da educação mista para meninos e meninos, uma educação com direitos, tá? Uma educação comum, com direitos de oportunidades. Deu para responder? Será que ficou claro? Oi, Fabiana, eu acredito que sim, Oi. ficou claro sim o que é coeducação, tá? E o porquê do uso, Tá certo. tá? Bem bacana. Agora a gente vai fazer uma pergunta para Caroline. Quem fez a pergunta foi o Samir. Deixa eu pegar aqui, Carol, para gente, para eu ler exatamente como ele colocou. Aqui. Trabalhar com os periódicos da engenharia e arquitetura é um grande diferencial a ser explorado. Caroline, deixa uma pergunta, se me permite. Sabendo que, em especial, no governo Jânio Quadros, houve uma expansão desenfreada na criação de escolas, muitas improvisadas em galpões, você tem visto naquele momento histórico uma ruptura com os projetos arquitetônicos por uma questão política na criação das escolas improvisadas? Certo. Dá para ouvir? Sim. Tá. Então, vamos lá, Samir. Na verdade, eu não sei se seria bem uma ruptura, né? Porque por mais que criaram como estratégia a questão da criação de galpões, né? Os outros prédios ainda estavam sendo construídos com base numa arquitetura escolar moderna, né? Agora, com relação a interesses políticos nesse processo de improvisação, sim, eu concordo que tem. Principalmente porque quando eu analiso lá alguns periódicos, principalmente o periódico que é específico de engenharia municipal, que era uma revista, né, do município, da prefeitura, eles fazem questão de dar muita ênfase à gestão de Adhemar de Barros, né, porque no governo do Jânio Quadros, o Adhemar, ele passa a ser prefeito, né, e como era a municipalidade responsável pela construção de prédios, né, eu percebo a partir ali da análise desse periódico, que mesmo os galpões não sendo escolas apropriadas, né, e de certa forma precarizava o ensino, ainda assim estava sendo ofertado um espaço, né, e uma vez que estava sendo ofertado, então assim,
mais para lá do que para cá, pelo menos estava sendo garantido, né? E uma vez que estava sendo garantido isso, de alguma forma, né, o prefeito, né, tentava se aproximar aí da população nesse sentido, de mostrar que ele estava fazendo alguma coisa, né, que ele só, que assim, não tinha só a questão de, a gente não tem prédio, não pode fazer nada. Não, eu estou encontrando soluções para isso, né, tá vendo como eu, prefeito, estou super preocupado com isso? Não com essas palavras, obviamente, mas trazendo de uma forma aqui mais simplista, né. Então, eu não entendo que teve uma ruptura da questão da arquitetura, da técnica modernista, né, porque outros prédios, aqueles que tinham verba para isso, né, estavam sendo construídos nesses moldes. Mas, sim, é uma solução que, de certa forma, ia contribuir para que se mantesse ali, né, se tinha por ideia que se manteria no poder, uma vez que estava sendo feita alguma coisa pela população. Eu acho que, não sei se eu respondi, Samir, mas é isso. Legal. Obrigada, Caroline. De nada. Pessoal, mais alguma questão? Aqui a Gersina, só um minutinho, deixa eu ver. Educação, a Gersina comenta, né, a resposta da Fabiana, né, educação comum com direitos de oportunidades. Eu acho que você respondeu a questão dela, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente, que a minha internet está meio que travando aqui. Deixa eu ver aqui, Isabela, tem um comentário aqui sobre o Fabiane, um comentário do Aquim Monteiro, de repente, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, é muito interessante, Isabela. O professor Saviani, para escrever o livro Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, em 2005, utilizou como método de investigação as atas, reuniões e audiências da Subcomissão de Educação e os debates que organizaram o texto da LDB de 96. Você tem alguma coisa para comentar? Você consegue aprofundar alguma coisa em relação a isso? Então, eu usei também, né, o texto do Saviani, mas, como eu falei, ele não aborda essa questão dos sujeitos dentro do processo constitucional, né, ele utiliza para o debate referente à LDB, mas é bastante interessante porque também fala um pouquinho, né, desses debates, então, também utilizei, eu citei ali o Saviani, então, obrigada pela contribuição. Tá. E você consegue aprofundar um pouquinho mais algumas questões sobre o Gramsci? Em relação sobre o Gramsci? Isso. Então, como aporte teórico para pensar essas questões, eu coloco o Gramsci porque, como eu falei, né, ele vai mostrar ali toda aquela esfera que eu coloco dentro da sociedade civil, né, onde aparece a escola, a universidade, os partidos políticos, a igreja, sindicatos, etc. Todos esses atores estavam se relacionando ali, né, dentro das relações de força, como eu coloquei. Eu tentei perceber esse posicionamento das entidades frente ao legislativo. Então, eram forças muitas vezes opostas, né, que dentro desse processo originaram uma síntese final, que foi o que ficou efetivo no texto constitucional, né. Então, essas relações, elas foram fundamentais para entender o que ficou evidenciado na Constituição. Acho que esse aporte teórico, ele foi fundamental para pensar essas relações. Tá bem? Obrigada, Isabela. Obrigada. Tem uma outra questão aqui para a Fabiana, é do Samuel Carvalho. Fabiana, nos materiais encontrados por você, é possível identificar o período em que a educação mista passa a ser aceita pacificamente pela sociedade paulista? Tá, então vamos lá. Dentro do meu recorte, né, da década de 20 lá, não é aceito pacificamente, tá? Interessante também, antes de eu delimitar, né, esse período, essa década, eu fiz um levantamento também na década de 30,
E na década de 30, depois do Manifesto dos Pioneiros, essa questão, né, dos debates de coeducação da escola mista, elas se intensificaram. Então, dá para perceber aí que até na década de 30 ainda havia muita discussão sobre a escola mista e sobre a coeducação, tá? No meu período histórico não há essa aceitação, tá, pacífica. Na década de 30, aumenta os debates na imprensa periódica, principalmente após os manifestos dos pioneiros da educação nova, né? Talvez na década de 40 a gente consiga ver, né, mais estudos sobre isso, a aceitação da sociedade. No entanto, no meu recorte, né, do período, não há esses debates, não tem como identificar essa fase. Não sei se eu respondi, acho que sim, né? Acredito que sim, Fabiana. Muito boa a sua resposta, obrigada. Caroline, ainda tem alguns comentários aqui no chat, né? Caroline é da Sandra Aparecida. Caroline, muito boa a sua pesquisa. Percorri um caminho semelhante ao seu no mestrado, quando pesquisei o Jardim de Infância da Escola Normal de São Paulo, que teve seu prédio monumental destruído por conta da ampliação da Rua São Luís, próximo à Praça da República. Agora, no doutorado, estou pretendendo pesquisar a expansão da rede de educação infantil. Aliás, aproveitando, estou sentindo falta de trabalhos voltados à infância. Parabéns, Caroline. Acho que a sua pesquisa também será uma fonte importante. Tá? Você quer comentar alguma coisa? Não, obrigada. Assim, na verdade, quando se pensa em arquitetura escolar, eu percebo muito mais estudos relacionados ao ensino infantil, por exemplo, do que o ensino secundário, né? Mas aí teria que entender, assim, melhor qual que é a proposta de investigação dela. Esqueci o nome dela, desculpa, tô nervosa. Acho que foi a Sandra, né? Sandra Aparecida. A Sandra, né? Para até ver, né, se dentro daquilo que eu já localizei, se teria alguma coisa que poderia contribuir para a pesquisa dela. Tá. Tem também um outro, até um comentário, continuação do comentário do Samir, quando ele fez a pergunta, né? Ele coloca que acha interessante ler, caso não tenha lido ainda, os livros de Carlos Correia Mascaro, sobre a criação do ensino primário, tá? Que ele contextualiza os convênios e situa o engenheiro José Amadei como figura central nos debates. Ele falou que é bastante interessante, de repente dá para você, para ter algo que ajude aí na sua pesquisa. Tá bom, obrigada. Tá bem? Tem excelentes apresentações. Bom, então, são vários comunicados, né, gente, dizendo o quanto vocês foram realmente excelentes nas apresentações de vocês. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder ouvir, de poder participar, não é, da formação de vocês, do debate que vocês promoveram, né, das apresentações que vocês promoveram. São realmente pesquisas muito boas, pesquisas excelentes, pesquisas, assuntos muito interessantes, tá? Mais uma vez agradeço, né, o fato de poder contar com a colaboração de vocês também na minha formação, né? A gente vai se ajudando e se participando. Eu acho que tem mais uma outra aqui, o Samuel Carvalho colocou, Caroline, tá? Consegue fazer uma aproximação entre ações do governo de Adhemar de Barros no município e no estado, que aconteceu na sequência, em relação às construções escolares? Uau! Até dá. É que eu estou justamente nesse processo, né, de fazer essa comparação agora entre os governos, né, mas de uma forma muito básica, assim, o que eu percebo na gestão do Adhemar de Barros é que, de certa forma, mesmo não tendo um planejamento muito específico sobre a educação, inclusive das escolas secundárias, né, é na gestão do Adhemar que se pensa o primeiro convênio, né, essa questão da distribuição das verbas para a construção, obviamente o primeiro acaba enfatizando o ensino primário, né, mas é na passagem do primeiro para o segundo, que ele ainda enquanto governador
percebe aí a necessidade de pensar nas outras modalidades de ensino, né, mas pouco avança. Depois vem o Lucas Nogueira Garcês, que vai falar da importância de um planejamento, né, mas isso, na prática, né, não acontece, só fica no campo ali das ideias, né. E aí, quando ele vai para prefeito, né, ele cria toda uma situação, junto também com o governador, ele não aceita de pronto a questão do terceiro convênio, tem toda uma discussão para verificar a viabilidade, né, mas mesmo sendo ratificado depois, como eu disse, esse convênio, ele não é praticado, né, e o Adhemar, ele acaba... Não sei se é correto falar dessa forma numa pesquisa histórica, eu estou começando agora, mas eu sinto que ele se vangloria, assim, no sentido de falar que ele pensa nas soluções, né, no sentido de, bom, então, junto com o Estado, já que tem tudo isso de criação de escolas, vamos criar aí os galpões. Depois, já que o Estado se ausenta da sua responsabilidade, vamos criar convênio com a União. Aí a União não cumpre com a parte dele, aí ele fala, também não vou entregar os prédios, né? Então, mas assim, eu não consigo trazer ainda nada, Samuel, nada muito específico, assim, mais detalhado do que essas informações, porque eu ainda estou fazendo esse processo de comparar a gestão dele, tanto quanto ele estava no município, quanto no Estado. Mas eu percebo que, apesar do processo de racionalização, né, quando a gente analisa as mensagens, o Lucas Nogueira falar muito dessa importância do planejamento na gestão dele, o convênio ter um percentual para as outras modalidades de ensino, eu ainda, tirando o Carvalho Pinto, né, eu percebo que o Adhemar, ele tem toda essa preocupação no seu discurso de tentar encontrar soluções e de sempre bater o pé, por exemplo, quando alguma coisa não sai dentro daquilo que foi proposto, né, então de muitas vezes até criar situações para não entregar determinados prédios, uma vez que o Estado não se responsabilizou por aquilo que havia sido combinado. Não sei se eu respondi o Samuel também. Bom, acredito que sim, ele deu um joinha, com certeza você conseguiu responder, tá bem? Meninas, mais uma vez, muito obrigada pela explanação de vocês, tá? Foi um prazer imenso. Nós faremos agora um intervalo, tá? Tem gente perguntando se a gente vai ter aí a lista de presença. A lista de presença é uma de manhã, outra à tarde, então provavelmente ela será disponibilizada agora na segunda rodada que tivermos agora de manhã, será um intervalo rápido, tá? Um abraço a todos, até mais tarde. Obrigada, gente. Mauro, até. Obrigada. Eu queria precisar aos participantes, primeiro parabenizar aí as comunicadoras, né, da manhã, excelentes apresentações. Obrigada. Parabéns, Caroline, Fabiana, Isabela, fico muito satisfeito porque, né, Isabela e Fabiana são minhas orientandas, e a Caroline, eu acompanho, né, que é orientando do colega, do professor Daniel. Parabéns pelas apresentações e pelas excelentes pesquisas que vocês estão desenvolvendo, não é? Eu fico muito orgulhoso, não é, de escutá-lo. Obrigado. Né? Obrigada. E eu quero só precisar o horário de retorno, Karina, agora 10h27, 10h30, a gente retorna, né, Daniel, às 10h50. Tá certo? 10h50. Um período aí para a gente descansar, tomar um café e retornamos. Obrigado. Obrigada.